Sejam muito bem-vindos a esse canal. Esse aqui é o primeiro vídeo desse canal, né, nessa nova fase de futebol que eu sempre gostei, gosto de falar de futebol e aqui nós sempre vamos falar sobre isso, né? Futebol, análise tática, contratações, transferência, pós-jogo e por aí vai. Eu me chamo Diego e se você ainda não é inscrito nesse canal e você gosta desse assunto, então se inscreve agora, já deixa o seu like aqui para você não perder nada, porque agora nessa nova fase, todos os dias, nós vamos ter pelo menos aqui um vídeo nesse canal, certo? E o tema do vídeo de hoje é boas contratações ou mau investimento? Esse é o tema do vídeo de agora sobre o Palmeiras, né? O Palmeiras que acabou de ser eliminado da principal competição que disputava na temporada, que era a Copa do Mundo de Clubes, né? O Palmeiras perdeu mais uma vez para o Chelsea por 2-1, e o Palmeiras agora tem um grande problema para a sequência da temporada, porque não tem mais o Estevão, que foi embora justamente para o Chelsea, e o Paulinho virou desfalque para a temporada, vai fazer uma cirurgia e não joga mais nessa temporada. E a grande pergunta que fica é: será que o Palmeiras investiu bem nas contratações que fez até aqui? Porque se a gente pegar todas as contratações que o Palmeiras fez, o Palmeiras foi o time que mais investiu no futebol brasileiro junto com o Botafogo. Na verdade, o Palmeiras foi o quarto time no mundo que mais investiu em contratações até aqui, né? Foram mais de 500 milhões de contratação, com Paulinho, Vitor Roque e Facundo Torres, né? E agora acabou de anunciar a contratação do Sosa, um jogador paraguaio que estava no Nottingham Forest e que vai custar ao Palmeiras aí 14 milhões de dólares, se eu não me engano. Deixa eu pegar aqui para mim não falar errado, mas 14 milhões de dólares, que daí por volta de 80 milhões de reais. E é um jogador que joga na ponta, né, mais precisamente na ponta direita, né, também joga na esquerda, só que chama a atenção é que é um jogador que estava no banco, lá do Nottingham Forest. Ele na temporada fez apenas 3 gols e deu uma assistência e não jogou nem 1000 minutos na última temporada, né? Já foi convocado para a seleção do Paraguai. Ele estava no Tajeres antes de ir pro Nottingham Forest. No Tajeres ele teve melhores números, vamos dizer assim, né? Ele jogou mais, mas no Nottingham ele não apresentou um bom futebol. E aí a pergunta é: será que é mais um jogador que vai inflar ainda mais as despesas do clube, né? O gasto que o Palmeiras fez nessa temporada, que aí já dá quase 600 milhões de reais, ou é um jogador que vai conseguir dar mais criatividade para o ataque do Palmeiras, né? Para o Palmeiras de Abel? Porque, cara, se a gente pegar todos os jogadores que o Palmeiras trouxe, nenhum, tirando o Paulinho, na oportunidade que teve ali nas oitavas de final contra o Botafogo, que fez o gol da classificação, mas nenhum jogador ainda trouxe o retorno esperado, né? E o Paulinho agora, ainda mais agora, que vai ter que operar e não joga mais essa temporada. E aí vem a pergunta: será que valeu ter trazido o Paulinho nessas condições, né? Ter gasto o que gastou para trazer o Paulinho? Eu não tenho dúvida que o Paulinho é um excelente jogador. O Paulinho, ele é craque, muito bom jogador. Ele decidiu muitas vezes lá no Atlético Mineiro, decidiu agora nas oitavas, como eu bem falei, para o Palmeiras, mas o Paulinho tá machucado. Essa é a realidade. Então o Palmeiras investiu num jogador machucado, num jogador lesionado. E aí vem a pergunta: será que valeu esse investimento? O Vitor Roque, o jogador mais caro da história do Palmeiras, e até agora não demonstrou a que veio, né? Ele não balançou as redes, por exemplo, no Mundial de Clubes, na Copa do Mundo de Clubes, e houve até momentos que o Abel sacou ele para colocar o Flaco Lopes, né? Até do próprio time titular. O Vitor Roque até perdeu a titularidade nesse Mundial
pro Flaco Lopes, depois o Abel colocou ele novamente na equipe titular, mas ainda assim ele não mostrou o que veio. Não valeu ainda o investimento que foi feito para um jogador que foi pago mais de 25 milhões de euros. Então, inclusive é a contratação mais cara do futebol brasileiro, né? Superou a do Flamengo, que se eu não me engano era o Alcaraz. Então, a pergunta que fica é, será que o scout do Palmeiras tem feito um bom trabalho até aqui? Porque é o que eu falei, mais de $500 milhão foi investido e não trouxe retorno. O Palmeiras foi vice-campeão paulista, o Palmeiras teve uma primeira fase da Libertadores brilhante? Sim, né? Foi o melhor time da competição na primeira fase, 6 jogos, 6 vitórias, vai disputar agora as oitavas de final contra o Universitário, um adversário mais fraco, tem um derby nas oitavas do Paulista, a competição mais importante do ano, que era a Copa do Mundo de Clubes, perdeu para um Chelsea que, digamos que era um time vencível, né? Era um time que dava para o Palmeiras ter vencido, essa é a realidade. O Palmeiras não fez um bom campeonato mundial, o Palmeiras teve apenas uma vitória no tempo regulamentar, se a gente só considera os 90 minutos. O Palmeiras só venceu um jogo, que foi contra o Al-Ahly. E ainda um jogo onde o Al-Ahly teve boas oportunidades, né? Empatou com o Porto, empatou com o Inter Miami, empatou com o Botafogo, aí ganhou na prorrogação e perdeu para o Chelsea. O Palmeiras foi o único time nesse Mundial que não venceu um clube europeu. Então, o Palmeiras, o futebol do time do Palmeiras tem deixado a desejar, né? E o Palmeiras não tem um mau elenco. Se a gente for olhar o elenco do Palmeiras, o time do Palmeiras não é ruim. Essa é a real, né? E é um time que tem poder aquisitivo para ir ao mercado e contratar e fazer boas contratações. Mas, ultimamente, as contratações que estão sendo feitas não estão trazendo retorno. E a pergunta que fica agora é: Estevão foi embora, era o principal jogador, né? As jogadas do time do Palmeiras eram todas em cima do Estevão. Basicamente, todas eram em cima do Estevão. Não vai ter mais o Estevão. Não tem o Paulinho. E aí? Quem será que vai ser o principal jogador? O que o Abel vai fazer? Então, se o Palmeiras não tomar cuidado, essa temporada pode ser igual a outra, uma temporada sem títulos. E para um time que tem o orçamento que tem, é vergonhoso. É vergonhoso um time como o Palmeiras passar 2 temporadas sem ganhar título nenhum, né? Ganhou o Paulista do ano passado, mas vamos dizer que para um time como o Palmeiras só ganhar um campeonato estadual é muito pouco? E é muito pouco. O Palmeiras tem time aí para estar disputando Libertadores, para estar disputando Campeonato Brasileiro, que ano passado foi vice do Botafogo, caiu para o Botafogo na Libertadores, caiu para o Flamengo na Copa do Brasil. Então, a pergunta que fica é: será que o valor que tem sido pago será que não tem sido mal administrado? As escolhas feitas pelo departamento, pela diretoria do Palmeiras em trazer jogadores não têm sido escolhas equivocadas? E eu ainda não coloquei aqui, o Palmeiras também trouxe essa temporada Lucas Evangelista, trouxe Bruno Fux. Então, e inclusive saiu uma notícia que o Palmeiras vai comprar, né? O Bruno Fux veio emprestado do Atlético Mineiro, numa troca entre Bruno Fux e Caio Paulista. E pelo que eu vi, o Palmeiras vai contratar o Bruno Fux, vai pagar aí 3,5 milhões de euros por ele, que dá aí por volta de um pouco mais de 20 milhões de reais. Então, vamos ver o que o Sousa tem de futebol para apresentar. Eu não conheço o Sousa, vi alguns vídeos dele, vi alguns lances dele. Possa ser que ele contribua de fato para esse time do Palmeiras, mas até aqui os investimentos do Palmeiras não têm trazido retorno. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta aqui embaixo a sua opinião, o que você acha sobre essas contratações do Palmeiras. E mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, tá ok? Forte abraço, tchau, tchau.